Obrigado, Senhor. Senhor, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, para que possamos estar passando esta palavra. Que o Espírito Santo dirija o irmão André, que cada palavra que ele disser e que cada pessoa que ouvir venha compreender que esta palavra é a palavra que liberta, a palavra do amor e da graça de Deus. Amém. Abençoados de Deus. Abençoados. Hoje vamos falar um pouco sobre pecado. Há pecado ou não há pecado? Quantas vezes você deve ter ouvido o seu pastor falar, né? Não pequeis, irmão, né? O pecado pode te levar para o inferno. Não peque, irmão. Você é um pecador, irmão. Ou até mesmo alguma irmã ou irmão da igreja, fulano é pecador. Não se misturam aos pecadores. São termos, né? A gente fala termologias usadas hoje dentro do sistema religioso, né? Mas isso, segundo os homens, né? Segundo os homens agem, pensam, segundo eles acham, né? Mas o que as Escrituras Sagradas e o Evangelho de Cristo fala a respeito do pecado? Esse é o nosso tema de hoje. Amém, abençoados? Vou agradecer primeiro aqui aos nossos irmãos do grupo do WhatsApp. Obrigado pela participação de todos vocês, do nosso Facebook, do nosso blog, do nosso canal de YouTube. Se inscreva, abençoado. Eu sou o irmão André e o título desse estudo é Declaramos a mente de Cristo ativada em nós para podermos entender, compreender, né, receber em nosso espírito as revelações que o Espírito Santo em nós, que mora dentro de nós, nos traz hoje. Amém? Abençoados, o pecado que as Escrituras mencionam se refere à transgressão. Amém? O que é transgressão? É tudo que vai contra a lei dada a Moisés por Deus. Se você vai contra um mandamento, você está transgredindo. Amém? Então foi traduzido como pecado. Mas é transgressão. Amém? E 1 João 3, ele diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Todo que pratica o pecado, ou seja, que faz um ato diferente do que a lei ordena, né?
Então você está praticando o pecado. Ou seja, você está transgredindo a lei. Porque, de fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Amém? Então o povo, eles transgrediam. Mas a realidade é que esse pecado não é coisas cometidas nas nossas ações carnais. Não. Você faz segundo as suas ações carnais, né? Prostituição, bebedice, usa droga e faz um monte de loucuras. Isto são obras da carne. Isso são errar o alvo. Eu já disse várias vezes, quem é o alvo? O alvo é Cristo. Naquele tempo antigo, quem era o alvo? O alvo era Deus. No momento que você desvia do alvo, que você desvia de Deus ou de Cristo, você desvia, você está errando o caminho. Você está indo para o caminho errado. Você está se desviando do alvo, que é Deus, naquele tempo antigo, e Cristo, no nosso tempo. Amém? Mas essa consequência você causará para você mesmo, né? O mal. Não é Deus que castiga ninguém, não. Mas a Bíblia ensina que, né, o que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar um veneno, você vai colher o veneno. Tá me entendendo, abençoado? Você mesmo causará dano à sua vida pelo esse ato carnal, irresponsáveis, vamos falar assim, para sua própria vida. Deus não castiga ninguém. Existem algumas terminologias na Bíblia que a pessoa, nós que estamos aprendendo a graça, temos que mudar isso. Existe até alguns pastores ou pregadores, né, melhor, né, pregadores. Pastor é nosso Cristo, é o único pastor. Existem alguns pregadores na graça que usa essa terminologia de ira de Deus. Em Deus não tem ira. Só que Deus falava através de homens. Profetas eram homens, normal, como nós. E muitas vezes esses homens, irados com o que o povo fazia, né, recebia de Deus aquela palavra e incluía a ira dele também, da carne dele. Então, Deus está irado. Deus não está irado, Deus não ira. Ira é obra da carne. Deus é espírito perfeito, nele não tem ira. Deus não pode se irar. A tradução correta é justiça. Não é a ira de Deus, mas a justiça de Deus. Amém? Quando foi incitado algum reino, né, para atacar Jerusalém, esse foi o juízo de Deus. Deus não estava irado com o povo para fazer aqui, não. Deus estava julgando o povo pelas transgressões do povo. Então não é ira, é juízo de Deus. A palavra correta foi empregada ali, o juízo de Deus. Mas tem outras palavras que falam ira de Deus. Deus é espírito, não tem ira. Ira é obra da carne. Então tem terminologias que nós temos que reparar. Não existe esse negócio de eu pecar, você pecar, né? O fulano, a pessoa está pecando. Esse negócio do pregador falar que a igreja está em pecado. Não existe isso, não existe esse termo. Porque nós, todos nós, nascemos
né, no tempo, né, da graça de Deus. Nós não nascemos no regime da lei. Alguns ainda querem manter a lei, mas por desobediência. Pura desobediência. A lei já não existe mais. Eles estão querendo edificar aquilo que Cristo já derrubou. Então, quando se referia à lei, quando se referia, porque não há mais lei, referia à lei, ela foi revogada totalmente no ano 70, então não se refere mais à lei, não nos referimos mais à lei. Quando se transgredia, quando a lei, a pessoa se referia ao pecado, a pessoa pecava, mas não se refere ao ato, o ato carnal que eles fazem. A pessoa B ali, ele usa droga, ele é um pecador. Não, ele usa droga, ele não é pecador, isso não é pecado. Porque isso é uma ação carnal que ele está fazendo contra o próprio corpo dele. E ele está plantando, como eu disse, veneno, e vai colher veneno. Amém? Se refere às leis religiosas, de mandamentos e rituais, tradições, abluções, sacrifícios religiosos. Naquela época, não a cumprir era transgressão. Estão entendendo, abençoados? Essas leis levíticas são leis religiosas levíticas. Essa já caducou. Cristo já revogou. 1 João 3,5 diz, está se referindo àquelas pessoas daquela época, do ano 30 ao ano 33, onde Jesus estava ensinando essas coisas e João escreveu. Então está falando, vocês sabem, João está falando, você sabe que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, para tirar nossas transgressões. Quem se manifestou para tirar as transgressões daquele povo? Jesus. E nele não há pecado, ou seja, nele não há transgressão. Ele não veio para servir a lei, então não há transgressão na vida dele. Quando se fala que nele não há pecado, não está se falando de ato pessoal, carnal de Cristo, não. Ele foi um homem como qualquer um homem. Ele sentiu dor, ele sangrava. Ele era um homem, participou da carne e sangue, a Bíblia diz. Participou do mesmo corpo que nós participamos. O Jesus Nazareno. Amém? Quando fala que nele não há pecado, não está falando das ações carnais dele. Ele não veio para servir a lei. Então não há transgressões na vida dele. Mas veio para cumprir. Se manifestou para cumprir e revogar, porque nenhum homem era capaz de fazer isso. Hebreus 7,19 diz que, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, nem ninguém. Sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Amém? Para que os povos daquela época fossem perdoados das suas transgressões, onde se usa o termo, a terminologia perdoados do pecado, ele veio com a missão de trazer a reconciliação entre os homens e Deus, não é entre Deus e os homens. Deus sempre nos amou, mas os homens que se distanciam de Deus. Estão entendendo? Essa é a esperança superior, a graça, a qual nos leva a Deus.
nos reconciliando com Ele. Nós não esperamos mais essa esperança. Hoje nós vivemos ela. 1 João 3,6 diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que permanece em Cristo não transgride. Todo aquele que está no pecado, ou que está transgredindo, não viu nem conheceu. A gente está falando naquela época, mas hoje, todo aquele hoje que está transgredindo, tentando edificar aquilo que ele destruiu, ensinando que o povo tem que praticar a lei, como é feito tanto judeus como católicos, como protestantes. Quando eles mandam você ceiar, estão mandando se praticar a lei, porque ceia, na verdade, é Páscoa judaica. É uma obra da lei. Quando manda você batizar, está te ensinando a praticar a lei, porque batismo é uma obra da lei. Nós já nascemos batizados quando Cristo morreu lá na cruz. Não é? E o livro de Romanos diz: por acaso você duvida disso? Amém? Nós, desde o tempo que Cristo terminou toda a sua obra, todos nós, isso é, do ano 70 para cá, já nascemos sem lei, sem transgressão, porque a parede que impedia as pessoas daquele tempo a servir o Cristo foi derrubada. Escrito em Efésios 2,14, e que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, se referindo a judeus e gentios, né, se fez, o qual ambos os povos se fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio dos dois povos, na sua carne, lá na cruz, desfez a inimizade. Essa parede se refere ao templo, o qual era dos judeus para os judeus. O gentio não podia entrar no templo, a não ser se convertessem ao judaísmo. 15. E isso é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que é um novo homem, assim fazendo a paz. Derrubou o templo, igual ele mesmo disse que não ficaria pedra sobre pedra, para que todos os povos pudessem servir a Deus como filhos, sem partidos religiosos, sem templo, sem ordenança, sem mandamentos levíticos. E assim também, judeus como gentios, hoje podem servir a Deus sem culpa, sem dívidas, isto é, para quem crê. Todos nós vivemos do ano 70 para cá, vivemos no tempo da graça, não vivemos mais, né, no regime da lei. Então não pecamos, não transgredimos. Está claro isso, abençoados? Não transgredimos. E Deus, né, hoje é de todos. Não há acepção. Deus não faz partido. Quando Pedro se converteu à graça pregada por Paulo, então Deus falou para ele simplesmente assim: eu não faço partido. Deus não é Deus de partido. Não é Deus partidário. Eu sou só do povo de Israel, eu não sou dos gentios. Não, não existe isso. Isso era no passado. Com o advento do Cristo, isso acabou. Hoje todos somos povo de Deus, família de Deus, abençoado de Deus, justificado, amado, batizado, todos nós. Basta agora as pessoas se converterem ao verdadeiro Cristo e ao seu verdadeiro evangelho, né, que está nas cartas de Paulo. Paulo trouxe a base, a fundação, fundamento desse evangelho, desse testamento de Cristo,
E hoje estamos edificando sobre esse firmamento. Amém, abençoados? Vou ficar por aqui. Até a próxima. Graça e paz.